Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui de novo, agora para mais uma aula. Nessa aula de hoje é uma aula bem bacana, que é uma aula na verdade diferente. Não é uma aula que a gente vê frequentemente por aí as pessoas abordando esse tema, e é um tema que eu gosto bastante, que é a reabilitação do ligamento cruzado posterior. É uma aula que eu tenho dado bastante aí em congressos, em eventos, e a gente vai discutir agora um pouquinho aí com vocês, discutir a fundos a reabilitação do LCP, entender por que a reabilitação do LCP ela é tão... As pessoas têm tanto medo, né, da reabilitação do LCP. Sempre agradecendo as pessoas que estão comigo aqui nesse projeto, em todos os nossos projetos, na verdade, né? Então vamos lá. Para que a gente comece, eu gosto sempre de começar falando de LCP, fazendo uma baita de uma comparação com o LCA. Bom, quando a gente quer saber de alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai no Google. Se a gente for no Google e colocar ligamento cruzado anterior, a gente vai ter um pouquinho mais de 2 milhões de resultados. Essa pesquisa já tem alguns meses que eu fiz, tá? Hoje pode ser até que já tenha mudado alguma coisa. Se a gente coloca ligamento cruzado posterior, olha só, de 2 milhões e 100, isso muda para 420 mil. Então a gente já vê que existe realmente muito menos coisas relacionadas ao LCP na literatura do que em comparação com o LCA. Mas vamos mais a fundo nessas buscas. Quando a gente coloca a reabilitação do ligamento cruzado anterior, 2 milhões e 700 mil menções, resultados. Já quando a gente fala do LCP, 220 mil. Nossa, 10 vezes, mais de 10 vezes mais reabilitação de LCA do que LCP. Então não é difícil a gente entender por que a reabilitação do LCP ela é tão temida por parte de muitos dos fisioterapeutas. Se a gente vai um pouco mais específico e coloca, né, nas nossas bases de dados específicas da fisioterapia, que é a PEDRO, é a PubMed, uma base de dados específica de artigos científicos, daqui a pouco a gente vai chegar no PEDRO, mas olha só, na PubMed, ligamento cruzado anterior, 13.581 artigos, ligamento cruzado posterior, 3.754, sempre muito menos. Fisioterapia e LCA, 684. Fisioterapia e LCP, 99. E agora sim, se a gente vai para a nossa base de dados específicas da fisioterapia, né, específica da fisioterapia, que é a PEDRO só hospeda sites, né, só hospeda artigos que sejam ensaios clínicos na área da fisioterapia. E quando a gente coloca LCA, a gente encontra 209 ensaios clínicos da fisioterapia, ou seja, artigos que testaram algum tipo de intervenção. Olha só quando a gente coloca LCP, em torno de 8 artigos. Então, galera, a gente pode ver que o LCP a gente sabe muito pouco em cima disso, quando a gente compara com o LCA. Mas se a gente entender a biomecânica do joelho, a biomecânica do ligamento, as forças que agem no ligamento, a gente consegue reabilitar tranquilamente esses pacientes. E é esse o objetivo dessa aula, mostrar de uma forma biomecânica o que a gente faz com os nossos pacientes que estão em pós-operatório do ligamento cruzado posterior. E a primeira coisa que a gente precisa entender, logicamente, é a função, né, do LCP, do ligamento cruzado posterior. E se eu perguntar para vocês, é muito fácil. Ele é responsável por estabilizar as forças de cisalhamento posterior na tíbia, ou seja, evitar que a tíbia posteriorize demais em relação ao fêmur. Isso não é novidade nenhuma. Mas o interessante que a gente precisa entender é essa estabilização do LCP, ela acontece apenas a partir de 60 graus de flexão do joelho. Se você tiver com o seu joelho flexionado até 60, você não tem cisalhamento nenhum, você não tem força nenhuma sendo gerada no ligamento cruzado posterior. A partir do momento em que você chega aos 60 graus de flexão do joelho, aí é que esse LCP vai começar a restringir a posteriorização da tíbia. E é fácil da gente entender isso, porque à medida que o seu joelho está lá em extensão, a 0 grau de extensão,
a sua tíbia está anteriorizada. A atenção está no LCA. À medida que você vai posteriorizando a tíbia, na medida que você vai flexionando o joelho, a tíbia vai posteriorizando. E aí quando a gente chega em 60 graus, é que a carga começa a ser gerada no LCP. E não dá para a gente falar de LCP, de reabilitação de LCP, se a gente não falar também do canto posterolateral do joelho. O canto posterolateral, que é uma série de estruturas que estão localizadas na região posterior e lateral do joelho, que vão ser responsáveis por estabilizar estática e dinamicamente o joelho, evitando a hiperextensão, estresse em varo e rotação externa da tíbia em amplitudes excessivas. A gente vai falar bastante disso, mas de uma forma mais direta, lembrem-se, o canto posterolateral é responsável por evitar hiperextensão, varo de joelho e rotação lateral da tíbia durante uma cadeia aberta ou uma rotação medial do fêmur. A gente vai ver as estruturas que fazem parte do canto posterolateral. Anatomicamente falando, as incidências do LCA são muitas vezes maiores, né, do que as lesões do LCP. Tá? Então, a incidência, quando a gente fala de LCP, fala que ela gira em torno de 3% das lesões do joelho, quando a gente fala do ligamento cruzado posterior. E ela é diretamente associada a traumas de alta energia, ou seja, acidentes de motos, e esportes de alto impacto. É muito comum em acidente automobilístico. Existe uma coisa chamada lesão do painel, quando a gente fala de lesão de LCP. O que é a lesão do painel? Você está lá sentado no seu carro, o joelho está a 90 graus de flexão. Bateu o carro, você fez um freio brusco, o que acontece? A própria inércia vai te levar para frente. A inércia te leva para frente, você bate a sua tíbia na região do painel, a sua tíbia posterioriza e aí vem a lesão do LCP. É muito comum, certo? E o LCP, o contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é tipo um cordãozão assim, uma corda. Assim como o LCA, ele é uma corda dupla. Ele possui dois feixes. São duas bandas. A banda anterolateral do LCP e a banda posteromedial do LCP. Isso tudo aqui, ó, essas duas bandas, são o LCP. É que vão constituir o LCP. Que sai, olha lá, ó, da região anterior do fêmur e vai para a região posterior da tíbia. Ele sai da região medial, sai do côndilo femoral medial e vai para o platô tibial lateral. Esse aqui, ó, é o ponto de inserção do LCP na tíbia. A gente pode ver que ele está anteriormente aos cornos posteriores do menisco medial e menisco lateral. Está bem no meio deles. Esse aqui é o menisco medial. Como é que eu sei? É que ele tem um formato mais de C. E esse aqui é o menisco lateral. É mais ovalado. Tá? Aqui a inserção da banda anterolateral do LCP. Anteromedial é relacionado ao LCA. E aqui a banda posterolateral do LCP. É aqui que ele vai se inserir. Beleza? E a gente precisa entender mecanismos de lesão. Olhando uma imagem dessa, um vídeo desse, a gente já começa, já dá para imaginar que tipo de lesão aconteceu aqui. Tá, isso aqui é o Michael Owen na Copa de 2010, se eu não estou enganado. Ele teve uma lesão de LCA. Isso aqui é o mecanismo clássico de lesão do ligamento cruzado anterior. Mais uma vez, para que todos vejam. A lesão do LCA, o pé fixo no solo, o joelho entrou em vago, inclinação ipsilateral do tronco, foi uma lesão do LCA. Diferentemente de situações mais fortes, como essa. Isso aqui está muito mais relacionado à lesão de LCP, lesão do ligamento cruzado posterior. Olha só esse trauma aqui, ó. A porrada foi bem maior.
O trauma foi bem grande, levando a hiperextensão do joelho. Que, nesse caso aqui, você esqueça, você não teve apenas uma lesão de LCP. Nesse caso aqui foi LCP, foi LCA, certamente foi colaterais aí também. Aí a gente tem uma luxação de joelho. E o LCP está mais relacionado a esse tipo de trauma, a esse tipo de mecanismo de lesão, que são lesões mais fortes. O LCP é o ligamento mais forte que a gente tem no corpo, tá? Depois que a gente lesione, a intensidade do trauma tem que realmente ser maior, tem que ser mais forte. Então vamos lá. O LCP se origina anterior, imagina na cabeça aí, ó, anterior e lateral ao côndilo femoral medial e vai se inserir posteriormente e medialmente ao planalto tibial lateral. Fazendo uma comparação, a gente costuma dizer que o LCA ele é um estrábico, né, um vesgo convergente, ou seja, ele sai de lateral para medial, ele olha para dentro. Já o LCP é o contrário. Ele sai de dentro e olha para fora. Ele sai de medial do fêmur e olha para a lateral da tíbia. Certo? Eles são um estrabismo divergente. Eles olham cada um para um lado. E ele tem duas bandas, assim como o LCA. A banda anterolateral e a banda posteromedial. Veja bem, o LCP é responsável por restringir movimentos de posteriorização na tíbia. Até aí nenhuma novidade. E quando é que essa tíbia posterioriza no joelho? É quando a gente faz os movimentos de flexão. Ok? Fechado. Só que essas bandas, a banda anterolateral e a banda posteromedial, elas vão ter comportamentos diferentes entre si. O LCP, ele está tenso durante o movimento de flexão. Mas quando a gente compara essas duas bandas aqui, ó, a banda anterolateral e a banda posteromedial, a banda anterior está mais tensa do que a posterior durante o movimento de flexão e a banda posterior está mais tensa do que a banda anterior do que o movimento de extensão, durante o movimento de extensão. É a mesma coisa que acontece no LCA. Durante o movimento de flexão, você tensiona a banda anterior e durante o movimento de extensão, você vai tensionar a banda posterior, tanto do LCA quanto do LCP. A diferença é que no LCA, a gente tem a banda anteromedial. Já no LCP, a gente tem a banda anterolateral. Por que é dado esse nome? Esse nome é dado de acordo com o ponto de inserção de cada uma dessas bandas na tíbia. Então, se no LCA eu tenho anteromedial, quer dizer que essa banda está mais inserida anteriormente e medialmente na tíbia. Já no LCP, a banda anterior está mais inserida anteriormente e lateralmente na tíbia. Ambas essas bandas vão ter a função de restringir o cisalhamento posterior da tíbia. Quando que há esse cisalhamento posterior? Durante o movimento de flexão, ponto. Eu não estou dizendo aqui que a banda anterior, veja bem, a banda anterior evita a flexão e a banda posterior evita a extensão. Não, não é isso. As duas vão evitar o cisalhamento posterior, que é o LCP. Só que a banda anterior está mais tensa do que a banda posterior durante a flexão. E a banda posterior está mais tensa do que a anterior durante a extensão. Deu para pegar essa diferença? Ó, aqui a gente tem o joelho com a inserção, o local de inserção do ligamento cruzado anterior e aqui o local de inserção do ligamento cruzado posterior. Numa vista posterior do joelho, a gente tem aqui, ó, o ligamento cruzado posterior, que tem ligação direta com os meniscos através desses dois ligamentos aqui, ó, ligamento de Humphrey e o Risberg. São ligamentos independentes do LCP, não fazem parte do LCP, mas estão diretamente ligados ao ligamento cruzado posterior. Então, ó, anatomicamente falando, são duas bandas, a gente já viu a banda anteromedial e a banda posterolateral. Aqui a gente vê bem ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, tá? O X que é formado entre eles. E olha lá o que eu falei, ó. Essas bandas, elas torcem-se entre si
à medida que a gente faz os movimentos de flexão e extensão do joelho. Quando você flexiona, essa banda vermelha, que é a banda anterior, ó, fica mais tensa do que a banda posterior. E durante a extensão acontece o contrário. A posterior se tensiona mais. E eu falei que não dá para a gente falar hoje em dia de LCP sem falar de canto posterolateral. Essas duas estruturas juntas vão promover uma baita estabilidade na região posterior e lateral do joelho. Quais são as estruturas que fazem parte do canto posterolateral? São essas aqui que a gente vê, ó. Ligamento colateral lateral, ligamento poplíteo arqueado, ligamento poplíteo oblíquo. Coloque mais um ligamento aqui, ó, ligamento fabelo-fibular, que é um ligamento que sai da fabela e vai para fíbula, fabelo-fibular. O que é a fabela? Fabela nada mais é do que um osso sesamoide que nós temos, que algumas pessoas têm na região posterior do joelho, que vai aumentar a alavanca do seu músculo poplíteo, certo? Para que o poplíteo faça a função dele. Além dessas estruturas, a gente tem o músculo poplíteo também, que faz parte das estruturas do canto posterolateral. E para que a gente entenda muito bem a função do canto posterolateral, a gente precisa ter duas estruturas em mente, que é o ligamento colateral lateral. Aí eu pergunto a vocês, qual é a função do ligamento colateral lateral? Evitar estresse invário do joelho. Fechado, é isso. Tá? E o músculo poplíteo, se a gente imaginar bem a função do músculo poplíteo, a gente vai conseguir perceber muito bem a função dele no que diz respeito às estruturas do canto posterolateral. O poplíteo ele sai da região, ó, lateral do fêmur e vai para a região medial, região interna da tíbia. Beleza? Imaginem essa estrutura, o poplíteo, como um estabilizador estático. Não vamos imaginá-lo agora como um músculo. Imagina ele como um restritor estático do joelho. Você concorda comigo que quando essa tíbia fizer a rotação lateral, ou seja, ela vier para cá, ó, rotação lateral da tíbia, esse poplíteo vai tensionar? É uma das funções dele. É uma das funções do canto posterolateral. Evitar a rotação lateral excessiva da tíbia. Então, se a gente entender o papel do ligamento colateral lateral e se a gente entender o papel do músculo poplíteo, acabou. A gente matou o papel do canto posterolateral. E quando a gente fala de lesão do LCP, a literatura ela é extremamente divergente. O pouco que temos na literatura, a gente vai ver daqui a pouco que ó, não nos diz quase nada. A começar que a literatura fala que as lesões do LCP correspondem de 1 a 20% de todas as lesões ligamentares do joelho. Pô, de 1 a 20% é muita coisa, não é? Pô, 1% a 20%, eu tenho uma variação muito grande aqui. É bem diferente eu ter 1% de alguma coisa e eu ter 20% de outra. Ela pode ser uma lesão isolada, ou seja, uma lesão do ligamento cruzado posterior, sozinho, sem nenhuma outra estrutura ligamentar associada. Pode ser uma lesão combinada, quando você tem a lesão ou com canto posterolateral, com as estruturas do canto posterolateral, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral ou ligamento cruzado anterior. É comum. E no LCP é comum que a gente tenha isso associadamente. Porque, como eu falei para vocês, a intensidade do trauma aqui é bem maior. E para que a gente saiba exatamente como vai ser tratado esse paciente, a história natural é extremamente importante para que a gente saiba se vai ser passivo de tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. O LCP pode sim ser tratado de forma conservadora também, em algumas situações específicas, principalmente quando a gente tem lesões isoladas. Ó, quando tem lesões isoladas
do LCP, ou seja, só o LCP, sem outra estrutura ligamentar nenhuma. Se for uma lesão grau 1, tem uma boa evolução no tratamento conservador. Uma lesão grau 2, esse paciente já pode ficar ali em cima do muro. Uma lesão grau 3, a grande complicação pode ser tratada de forma conservadora também, pode, mas a grande questão aqui é a artrose que pode ficar nesse joelho, que pode ser desenvolvida nesse joelho. Tá? Já quando a lesão é combinada, não se tem o que fazer, o tratamento deve ser conservador. Olha só esse tipo de instabilidade gerada no LCP aí, ó. Você pode ver o alto grau de posteriorização da tíbia. Esse aqui é o teste de Godfrey. A própria gravidade já posterioriza a tíbia desses nossos pacientes. Ó, esse paciente consegue fazer uma gaveta posterior sozinho. E a queixa do seu paciente, olha só que doideira. A queixa do seu paciente, quando ele tem uma lesão de ligamento cruzado posterior, esse aqui é o Dial test. Eu não vou falar desses testes agora, porque mais para frente eles vão aparecer de novo. A queixa do seu paciente, quando ele tem uma lesão de ligamento cruzado posterior, não é instabilidade. Por que não é instabilidade? Por que o seu paciente com lesão de LCP não se queixa de instabilidade, de falseio, apesar de apresentar uma lesão ligamentar? Pelo seguinte, galera, o LCP ele é responsável, o LCP vai estar tenso apenas, como eu falei para vocês, a partir de 60 graus de flexão do joelho. Quando você anda em velocidade normal, o seu joelho vai chegar no máximo a 60 graus de flexão. Então você não vai solicitar do seu LCP para andar de forma normal. Você vai solicitar quem? Ligamento cruzado anterior. O LCA, que esse sim está ativo nos últimos graus de extensão do joelho. Beleza? A queixa do seu paciente com uma lesão de ligamento cruzado posterior é muito mais uma queixa femoropatelar. Por quê? Porque a sua tíbia posterioriza. Se a sua tíbia posterioriza, imagina lá a sua patela, ó, dando porrada na tróclea o tempo todo. E aí vem a queixa. A dor desse tipo de paciente é muito maior do que a instabilidade. Certo? Ó, teste de gaveta posterior. Teste de Godfrey, segura os dois pés e solta as pernas, que vai haver uma posteriorização da tíbia. Teste de Godfrey. Esse teste não tem nome, mas é uma gaveta posterior ativa. Com a própria contração dos isquiotibiais, seu paciente consegue posteriorizar a tíbia. E o Dial teste, que serve tanto para a lesão do LCA, para a lesão do LCP, como lesão do canto posterolateral. Esses são os principais testes específicos que a gente pode fazer para diagnosticar a lesão do LCP. Então vamos lá. Como é o tratamento? Vamos lá. Opa, foi. Como é o tratamento desses pacientes que apresentam a lesão do ligamento cruzado posterior? Primeira coisa é saber se foi uma lesão isolada ou se foi uma lesão combinada. Se for uma lesão isolada, LCP sem nenhuma outra estrutura ligamentar, pode ser passivo de tratamento conservador. Lesão combinada, esqueça. Certo? Vamos levar em consideração os sintomas do paciente? Lógico. Eu falei para vocês que a queixa do seu paciente não é instabilidade. Mas a partir do momento em que ele tem uma lesão combinada, essa instabilidade vai estar presente. É uma lesão aguda ou crônica, ou seja, um LCA mais antigo, um LCP mais antigo ou um LCP mais crônico. E qual é o tipo de lesão que houve? Se foi o que a gente chama de lesão por avulsão ou uma lesão no interstício do ligamento. Ó, isso aqui é um joelho visto de lado, isso aqui é a região anterior do joelho na ressonância, isso aqui é a região posterior do joelho na ressonância. Esse aqui, ó, é o LCP. E vocês estão vendo que existe um cordão aqui, ó. O LCP, nesse caso, ele está íntegro. O que aconteceu aqui, ó, esse preto que vocês estão vendo aqui, ó,
é a estrutura óssea. O LCP ele é tão forte que às vezes tem o trauma e ele não rompe. E ele fratura. Ele traciona o interstício, é o que a gente chama de lesão por avulsão. Avulsiona a cortical óssea da tíbia, o LCP fica íntegro e a lesão acontece aqui. Nesse caso, o que tem que acontecer é o que a gente chama de fixação in situ. O que o cirurgião vai fazer? Vai pegar o parafuso e vai fixar essa estrutura óssea aqui, ó, que foi avulsionada, ponto. Nesse caso, a recuperação é bem mais fácil, porque isso aqui é praticamente o tratamento de uma fratura. Diferentemente da lesão no interstício, olha aqui, ó. Aqui a gente tem a região distal do LCP e aqui a gente tem a região proximal do LCP. Olha só o corte, a descontinuidade que temos aqui. Isso é uma lesão no interstício. E a gente precisa entender, para que a gente reabilite esse paciente, as forças que agem no joelho. Esse trabalho aqui do Warren é foda. Ele é muito bom para a gente entender o que a gente pode e o que não pode fazer na lesão do ligamento cruzado posterior. Ele é muito importante para isso. O que ele fez? Pegou as estruturas do joelho e fez duas coisas. Primeiramente, ele seccionou as estruturas do canto posterolateral. Ou seja, tirou as estruturas do canto. Uma aguinha aqui, né? E olha lá o que ele mostrou pra gente. A secção das estruturas do canto posterolateral não tem influência direta no cisalhamento posterior da tíbia, somente o LCP. Ou seja, o seu canto posterolateral não evita posteriorização do joelho. Quem vai fazer isso é o LCP, a partir de 60 graus de flexão do joelho, ponto. A secção do canto posterolateral tem influência direta no cisalhamento do joelho no plano transversal, mas é lógico. Isso aqui está relacionado ao varo. Está relacionado ao ligamento colateral lateral, que faz parte do canto posterolateral. Se você está com o canto posterolateral rompido, a função dele no plano frontal vai ficar comprometida. A secção do LCP tem influência direta no estresse em varo, que é o plano transversal que eu acabei de dizer para vocês. E olha só que interessante. Quando o LCP foi seccionado, quando ele foi retirado, nesse caso sim, você vai ter o aumento do estresse no canto posterolateral para conter a posteriorização da tíbia. Ou seja, olha só que doideira, essa é biomecânica pura. O canto posterolateral não tem função para evitar a posteriorização da tíbia, a não ser que o seu ligamento cruzado posterior esteja rompido. Se o seu LCP estiver rompido, aí o canto posterolateral vai ser responsável por evitar esse cisalhamento posterior da tíbia. Tá? Mas se você secciona o LCP, você não vai ter cisalhamento aumentado no plano transversal, você não vai ter estresse em varo aumentado no seu joelho. Beleza, galera? Isso aqui é bem importante que fique sempre muito bem salvo na nossa cabeça. Os testes que a gente faz para a lesão do LCP. Aqui, ó, o Lachman posterior. Gaveta posterior. Estresse em varo do joelho. Olha só. Olha só o bocejo que está tendo, bocejo lateral absurdo. Teste de Godfrey. Eu vou mostrar daqui a pouco esses testes para vocês, pré e pós-operatório, de forma comparativa, para vocês verem que bacana. Ó, positivo. Olha só. Ligamento colateral, no ligamento colateral lateral rompido. Lachman posterior em decúbito ventral. Ó, isso aqui está errado, esse teste aqui, ó.
Está fazendo muito mais uma flexão e extensão do joelho do que uma posteriorização da tíbia. E eu faço questão, ó, não está fazendo nada de teste aqui. Você precisa realmente pegar essa perna com força e posteriorizar mesmo essa perna. Com força, ó. Você já viram esse teste. Posteriorização da tíbia, gaveta posterior. Teste de Godfrey. Ó, aqui tem gaveta anterior e posterior. Tá vendo a anteriorização da tuberosidade anterior da tíbia? Isso aqui é um teste de gaveta anterior positivo. Que muitas vezes confunde a gente. Porque se o seu LCP está rompido, o que acontece com a tíbia? Ela já vai posteriorizar. Aí quando você vai e puxa ela para frente para fazer uma gaveta anterior, ela vai. Então, posicionar o membro do seu paciente antes de fazer os testes é extremamente importante. E aí quando a gente tem a reconstrução do canto posterolateral, tá aqui o músculo poplíteo, olha lá, ó. Reconstrução do canto posterolateral, músculo poplíteo, olha só, o túnel ósseo, o túnel femoral lá. Às vezes tem a lesão, ó, do ligamento colateral lateral. Nós teremos mais um túnel desse aqui, ó, bem nessa região do epicondylos, na região femoral, tá? O poplíteo, ele é extremamente importante para estabilizar o estresse rotacional do joelho. Ele é o responsável por desparafusar o joelho, né? Desparafusar o joelho durante os movimentos de flexão do joelho. Se não fosse ele, a gente não desparafusaria o joelho, você nem conseguiria flexionar o joelho. Quando isso acontece, quando a gente tem a lesão do canto posterolateral associado ao LCP, não é passível de tratamento conservador, como eu já falei para vocês. A reconstrução é cirúrgica. E aí, meu irmão, meus amigos, é que começa a fisioterapia, né? A fisioterapia no pós-operatório, que é extremamente importante. Aqui a gente tem os principais autores que conduzem algum tipo de fisioterapia no pós-operatório do LCP. O que a gente vai ver é isso aqui, ó. Pré-operatório, como você tem a lesão do LCP, olha só como a sua tíbia posterioriza. Tá? Isso é pré-operatório, lesão do LCP. Aqui, ó. Esse aqui é o lado contralateral. Mas o pós-operatório que a gente busca é isso, ó. Região posterior do fêmur e região posterior da tíbia, ó. Elas muito mais próximas. Porque aqui a gente tem o ligamento cruzado posterior. E assim como no LCA, o cirurgião ele pode fazer a reconstrução. Pode ser banda simples, pode ser banda dupla, né, que vai reconstruir tanto a banda anterolateral quanto a banda posterolateral. Posteromedial, desculpa. Mas ainda não tem na literatura algo que possa nos dizer com categoria mesmo, afirmar que a reconstrução dupla banda realmente nos dá melhores resultados do que a banda simples. Ainda não temos como dizer isso, tá? Ó, esse trabalho aqui não encontrou diferença da banda simples para a dupla banda. Já esse trabalho mostrou que a dupla banda promoveu maior estabilidade na translação posterior da tíbia. Então a literatura ainda não é unânime em afirmar ou uma coisa ou a outra. O que vai dizer que o seu paciente vai dizer é a curva de aprendizado do seu médico, do seu não, né? Do médico dele. Aquele que ele mais sabe fazer é aquilo que ele vai fazer. Se é dupla banda, se é dupla simples, enfim. Não somos nós, fisioterapeutas, que vamos interferir nisso também. E geralmente no LCP, o tendão que é utilizado para a reconstrução é o tendão quadricipital, que ele é um pouco mais forte. Por isso, uma das principais complicações pós-operatórias do LCP é a superiorização da patela, o que evolui com uma condropatia patelar, dor anterior no joelho, pelo desgaste da cartilagem. Isso aqui, ó, quando vai cicatrizar, isso aqui quando for cicatrizar, vai cicatrizar cheio de fibrose. Isso vai tender a superiorizar a patela. Daí a importância de fazermos a liberação, a mobilização, patelar. Tão logo for possível, ou seja, assim que tirar os pontos. Diferentemente do LCA, isso aqui é uma lesão combinada, tá? LCP e canto posterolateral.
O seu paciente, ó, ele vem com uma baita incisão cirúrgica. Isso aqui é muito mais complexo do que tratar o LCA. E esse paciente, ele vai evoluir com o uso do brace. Independentemente de ser o fato de ter tido uma lesão isolada do LCP ou de tiver tido uma lesão do LCP e canto. O que vai mudar, a gente vai ver já já, é o tempo que esse paciente vai passar com o brace. Olha só, LCP associado ao canto posterolateral. Olha o tanto de incisões cirúrgicas que a gente tem aqui, ó. Foi retirado pata de ganso para fazer a reconstrução do ligamento colateral lateral. Foi retirado o tendão quadricipital para fazer a reconstrução do ligamento cruzado posterior. Incisões, vias abertas para via de acesso. Enfim, fica um joelho. A gente vê quando a gente pega um joelho do LCA, a única coisa que a gente vê, ó, é essa incisão bem aqui, que é a retirada do enxerto, né, sem tendino e grácil, para poder fazer a reconstrução. No LCP, esse joelho ele é muito mais mexido, principalmente se vier associado ao canto posterolateral, que é o caso dessas imagens. E é assim que nós vamos ver esses pacientes nos pós-operatórios, ó. Aqui é uma dupla banda no fêmur, dupla banda na tíbia. Essa reconstrução aqui foi feita com dupla banda e duplo túnel. Tem o túnel anterolateral e o túnel posteromedial. Quando há uma fratura por avulsão do LCP, que é que eu falei, né, que ele fratura a cortical óssea da tíbia, é isso aqui que vocês vão ver no pós-operatório. Isso aqui chama-se fixação in situ. Fraturou, o médico vai lá, pega essa parte, coloca lá onde tem, bota o parafuso aqui e já era. Tá? A reabilitação é muito mais fácil, porque o LCP está íntegro. E olha lá, o pré e o pós-operatório do LCP. Aqui é pré, vou botar os dois. E o pós. Rotação lateral aumentada, tá vendo, ó? Pós-operatório. Mais um, pré, aqui é pré e aqui é pós-operatório do mesmo paciente, tá? Comparem, ó, pré e pós. Ó, agora, como não cai, tá vendo? Daí o teste. Esse lado vendo bem mais e depois eles se igualam, um lado em relação ao outro. E aí fez a cirurgia, meu irmão. Com esses conceitos biomecânicos é que a gente vai fazer a reabilitação. Tá? E aqui a ideia é levantarmos alguns tópicos biomecânicos para que a gente entenda o que fazer e o que não fazer. Associado ao que fazer e ao que não fazer, você vai fazer todo o fortalecimento do complexo posterolateral, evolução, passo a passo do processo de fisioterapia. Mas olha lá, quando a gente fala de reabilitação de LCP, como eu falei para vocês, a literatura ela é extremamente conservadora. Se no LCA cada vez mais a gente fala de protocolos acelerados, as pessoas querem liberar cada vez mais os seus pacientes no pós-operatório de LCA, no LCP não é por aí não. Ó, quão devagar nós devemos ir. Reabilitação não agressiva do LCP. Então no LCP a gente não quer acelerar nada. Apesar de que no próprio LCA também, apesar de se falar muito em protocolos acelerados, não dá para a gente liberar antes de 6 meses, não dá para liberar antes de 6 meses, e já existe uma certa tendência que essa liberação seja em torno de 9 meses de pós-operatório. No LCP a gente gira em torno de 8 meses. E olha lá, cara, isso aqui agora é para bagunçar a cabeça de todos vocês. No LCP, faça o que você quiser
que vai estar certo. Nossa, amigo, que diabo é isso que você está falando? Faz o que você quiser que vai dar certo. Você vai ter respaldo na literatura. Olha lá. Peguei as principais variáveis que a gente deve levar em consideração para uma reabilitação do LCP. E os principais estudos e quando cada um deles começam a fazer cada uma dessas variáveis. E olha lá, uso do brace. Allen e colaboradores fala que tem que ficar, isso é LCP isolado, tá? Tem que ficar com brace por pelo menos 4 semanas. Aí vem um outro mané, fala não, 4 semanas não, tem que ser pelo menos 6 semanas. Descarga de peso. Tem gente que fala que tem que ser conforme a tolerância. Outros dizem que não, que a descarga de peso tem que ser parcial. Amplitude de movimento. Alguns falam que não pode passar de 70 graus. Por quê? Porque é nessa amplitude, entre 60 e 70 graus, que a gente começa a ter tensão no LCP. Outros falam, não, é conforme a tolerância. Se o paciente aguentar, vai embora. Quadríceps em cadeia cinética aberta. Tem gente que fala que já é na primeira semana. E tem gente que fala que não. Só depois de 2 meses. Vocês estão vendo o que eu quero dizer? Vocês estão vendo como o LCP é uma terra de ninguém? Cadeia cinética fechada. Tem gente que começa na 4ª semana. E tem gente que vai só depois de 3 meses. Assim como o fortalecimento dos isquiotibiais. Tem gente que já começa no 2º mês, na 7ª semana. E tem gente que vai iniciar só depois da 16ª. E aí é o que eu falo. Faz o que você quiser, meu irmão, que alguma coisa você vai achar dentro desses artigos aí. Tá aí. O pouco que tem não é nem um pingo conclusivo para a gente. O nosso protocolo foi então montado em cima das repercussões biomecânicas, das forças que agem no LCP, das forças que agem no LCA, das forças que agem no joelho, em cadeia cinética aberta, em cadeia cinética fechada. E é isso que a gente vai discutir com vocês a partir de agora. Que são esses aspectos aqui que a gente precisa entender muito bem, que podem levar a reabilitação, a recuperação do seu paciente por água abaixo. Então isso vocês precisam estar a todo momento perguntando quando e como fazer cada uma dessas variáveis aqui, para que a gente não gere mais sobrecarga ainda. E para isso a gente precisa evitar as forças deletérias, né, as forças que vão agir no enxerto, reabilitação individualizada, baseada na função ligamentar, na carga ligamentar. A gente precisa entender o que cada exercício da reabilitação vai gerar de força no seu LCP e no canto posterolateral. Certo? Ter um baita cuidado para não posteriorizar a tíbia e não aduzir o joelho e não rodar a lateral da tíbia, caso haja uma lesão de canto posterolateral. Que a gente precisa saber, precisa conhecer, né, as lesões associadas, caso elas existam. Então vamos lá, vou levantar alguns tópicos aqui para a gente discuti-los. Associados a isso, a gente vai fazer o fortalecimento do complexo posterolateral, evoluir em descarga de peso, marcha e tudo mais, de uma forma gradativa, conforme a gente já faz em todas as nossas reabilitações. A descarga de peso, vamos lá, vamos entender. Dentro do nosso protocolo, caso seja uma lesão de LCP isolada, ela é conforme o tolerado. Já se for uma lesão de LCP associada ao canto posterolateral, sem carga até a 6ª semana. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que no LCP é conforme o tolerado e no LCP mais o canto posterolateral eu vou ter que passar 6 semanas sem carga? Pensa na função do canto posterolateral. Qual é a função do canto posterolateral? Evitar o estresse invaro do joelho e rotação lateral da tíbia. Quando você pisa, fica em pé, o seu centro de massa passa na região de dentro do seu joelho, passa medial. Então ele gera uma força em varo no seu joelho. Se gera uma força em varo no seu joelho,
você vai estar sobrecarregando o canto posterolateral. E a gente viu lá no trabalho do Warren que o LCP não faz força alguma para evitar o estresse invário do joelho. Então, no caso do LCP, a carga é conforme o tolerado. Amplitude de movimento. Caso seja um LCP isolado, sem lesão do canto posterolateral, essa amplitude de movimento ela vai até 60 ou 70 graus, que é quando a gente começa a gerar tensão no LCP, mas sempre com uma gaveta anterior, anteriorizando a tíbia, certo? Anteriorizando, gerando uma força, ó. Você não pode deixar essa tíbia posteriorizar, ó. Essa mão do fisioterapeuta sempre na região proximal do joelho, empurrando essa tíbia para frente. A gente até pode fazer uma rotação lateral passiva da tíbia para que a gente ganhe 90 graus de flexão do joelho. Se for uma lesão da LCP isolado. Por quê? Quando você roda lateral a tíbia, você joga a carga para o LCP. Então você pega a tíbia do seu paciente, roda lateral ela, anterioriza a região proximal da tíbia e aí você consegue flexionar esse joelho até 90 graus. Não mais do que isso. Tá? Caso seja uma lesão do ligamento cruzado posterior isolada. Por quê? Porque se for uma lesão do ligamento cruzado posterior associada ao canto posterolateral, você não vai poder fazer a rotação lateral. Você não vai poder fazer a rotação lateral da tíbia, porque essa rotação lateral da tíbia vai te gerar tensão no canto posterolateral. Tá? E se vier lesão do ligamento cruzado posterior associado ao canto posterolateral, além de fazer a anteriorização, né, uma gaveta anterior na tíbia, é interessante que a gente faça esse estresse em valgo no joelho para tirar a carga do canto posterolateral. E nesse caso, a gente não tem como passar de 60 graus de flexão do joelho. E o paciente vai ficar com brace em extensão por pelo menos 2 meses, que são 8 semanas. Pode ganhar amplitude? Pode, certo? Pode ganhar amplitude, mas fazendo estresse em valgo na articulação do joelho, né, para tirar a carga do ligamento colateral lateral e uma anteriorização da tíbia. Beleza? E algumas coisas que a gente pensa que não tem, ó, ligação nenhuma, mas tem. A gente fala muito de complexo posterolateral, complexo posterolateral, complexo posterolateral, fortalecimento do complexo posterolateral. Cara, suponhamos que o seu paciente tem uma lesão de LCP e canto posterolateral, fez a reconstrução do canto. Você concorda comigo que se você colocar ele nessa posição aqui, ó, para fazer o fortalecimento de abdutores do quadril, a força gerada nesse joelho aqui é um estresse invário? Eu vou estar gerando mais carga na região lateral do joelho, você concorda comigo? Então, caso o seu paciente tenha feito a cirurgia de lesão de ligamento cruzado posterior e canto posterolateral, essa posição aqui não dá. Você precisa fazer, ó, o fortalecimento do glúteo médio em decúbito lateral. E a sua resistência jamais vai poder ficar abaixo do joelho. Porque se a resistência ficar abaixo do joelho, vai gerar uma força invário. Não pode. Então a carga tem que ser manual, ó, acima do joelho, como a Natália está fazendo aqui. Ela não está imprimindo força aqui. Ela está apenas segurando a perna. Resistência acima do joelho, em decúbito dorsal, para que a gente não aumente a sobrecarga lateral, no caso do decúbito lateral. Já o adutor não tem problema. Se você coloca o seu paciente em decúbito lateral, por exemplo, você vai trabalhar o lado direito, certo? Se você colocar ele em decúbito lateral direito, a força que vai ser gerada no seu joelho é um estresse em valgo.
Estresse em valgo não importa se eu tenho lesão do canto posterolateral associada à lesão do LCP ou não. Se você tem o estresse em valgo, você vai estar protegendo as estruturas laterais do joelho. E a resistência ela pode ficar na região abaixo do joelho, porque você vai estar gerando um estresse em valgo no joelho. É ruim para o joelho, é o estresse em varo. Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Vamos começar pela cadeia cinética fechada. Já na segunda semana, com os pés o mais alto possível na plataforma. Caso seja uma lesão isolada do LCP. Porque a gente já viu, se tiver LCP mais canto posterolateral, ele vai ficar sem carga por 6 semanas. Por quê? Porque se ele jogar carga nesse ligamento, nessa perna, ele vai gerar um estresse em varo no joelho. Tá? A amplitude vai ser até 60 ou 70 graus no máximo de flexão. Por quê? Porque a gente ainda não tem tensão sendo gerada no LCP. Caso tenha LCP e canto posterolateral, vamos segurar isso aqui por pelo menos 6 a 8 semanas. E é interessante fazer, porque a gente sabe da coativação que tem quadríceps isquiotibial, mas na cadeia cinética fechada, caso seja uma lesão isolada do LCP, você sempre vai ter uma ativação maior do quadríceps. Então essa sua ativação dos isquiotibiais não vai chegar a posteriorizar a sua tíbia, mas não passe de 60 graus. Já a cadeia cinética aberta, por LCA, ela é muito mais indicada. Por LCP, desculpa, ela é muito mais indicada, inclusive, do que para o LCA. Se você vai fazer uma cadeira extensora, por exemplo, à medida que você contrai o quadríceps, você anterioriza a tíbia. Então você já pode fazer na segunda semana, mesmo se for uma lesão do LCP ou se for uma lesão do LCP associada ao canto. Por quê? Porque na cadeia cinética aberta, a gente não tem carga no compartimento lateral. A gente não gera estresse lateral no joelho, tá? Mas vamos fazer em amplitudes até 70 graus, tá? O que é ruim para fêmur patelar, porque no LCP, o LCP está tenso a partir de 70 graus. Então eu vou fazer a cadeia cinética aberta, eu vou fazer de 70 a 0. Só que essa é a pior amplitude, né? Quanto mais próximo do zero eu chego, mais tensão eu gero na fêmur patelar. Então cuidado com a fêmur patelar do seu paciente. O uso da joelheira pode ser uma boa opção. Na verdade, vai ser uma boa opção. Certo? E o fortalecimento dos isquiotibiais. O fortalecimento dos isquiotibiais deve ser uma coisa bem cuidadosa. Por quê? Porque os isquiotibiais vão posteriorizar a sua tíbia. E à medida em que você posterioriza a tíbia, você vai gerar tensão no LCP, no ligamento que foi acabado de ser reconstruído. Certo? Então a gente começa após 8 semanas, sempre pedindo para o seu paciente, sempre fazendo no seu paciente uma rotação lateral da tíbia. Mais uma vez, quando a gente faz a rotação lateral da tíbia, o que acontece com a carga? Ela vai para o canto posterolateral. A gente poupa o LCP. Passou de 2 meses e meio, passou de 10 semanas, aí a gente faz o fortalecimento normal dos isquiotibiais. Beleza, galera? Bom, é isso. Associado a esses conceitos biomecânicos, a gente vai agora, dia a dia, mês a mês, semana a semana, fazer a reabilitação. Tendo esse cuidado, esses cuidados é os que a gente tem que ter, aí agora a ideia não é passar receitinha de bolo, mas a ideia é que a gente comece a fazer a reabilitação levando em consideração essas variáveis que eu falei para vocês aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ó, deixe aqui nos comentários e vamos que vamos.